Tadeu, que tem aumentado de golpe em aposentados e pensionistas não é brincadeira. Sempre inventam um novo golpe. Eu não sei se é porque devido à idade das pessoas, tem menos conhecimento de tudo, né? Mas sempre tem um golpe novo na praça. E agora está pintando mais um, né, Tadeu? Infelizmente. Mas o doutor Renan é quem pode explicar melhor o que está acontecendo aí com a chamada portabilidade do consignado. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia, tudo bem, doutor? Bom dia, Tadeu. Bom dia, Adalberto. Bom dia. Bom dia aos ouvintes da Saudades e da TVM. Então, tem aumentado, como vocês bem frisaram, tem aumentado dia a dia os golpes e as modalidades de golpes contra os aposentados. Hoje a gente vai tratar aqui sobre o golpe da portabilidade dos empréstimos, né? O procedimento de portabilidade ele é muito comum, né? Nada mais é do que uma operação entre bancos, né? Um banco transfere os empréstimos, as dívidas do seu cliente para outro banco. Então a portabilidade ela é bem comum, né? Em razão de ser comum, os aposentados, os pensionistas, eles têm familiaridade com a questão da portabilidade. Então os golpistas aí se aproveitam dessa situação, né? E entram em contato aí com os golpistas, com os aposentados, com os pensionistas, de posse já de dados pessoais, dados bancários e, sobretudo, os dados dos empréstimos que esses aposentados já possuem, né? Então essa situação ela passa uma credibilidade para o aposentado. Então nessa situação ele entra na história. E as histórias são as mais variadas, né? Essa específica da portabilidade, o que acontece? O golpista ele promete aí uma redução de parcelas, né, um aumento no número de parcelas, que consequentemente vai abaixar o valor que esse aposentado paga, né? Ele argumenta que o aposentado, o pensionista, pagou um juros maior do que devia, né? Ou então ele vem pagando, o senhor vem pagando corretamente o empréstimo, então o senhor tem um bônus, né? E isso consequentemente atrai a atenção do aposentado e pensionista, porque ele quer, na verdade, reduzir a sua despesa, né? Então ele se interessa por esse procedimento da portabilidade. Então, Isso normalmente é via telefone? Via telefone, WhatsApp. Né? Geralmente o início é através de uma ligação, né? Ligação para o número fixo do aposentado ou para o número do celular. E o golpe ele vai se completando pelo aplicativo do WhatsApp ou SMS. Por quê? Porque o golpista ele necessita que o aposentado, que é a vítima, aí, ela acesse alguns links que ele vai enviar por esse aplicativo ou pelo SMS para efetivar a assinatura do contrato, né? Hoje as assinaturas são eletrônicas, né? Os contratos são de forma eletrônica, com acesso ao link, envio de documentos, envio de foto, né? A foto selfie do aposentado, pensionista em especial, para ele utilizar como uma assinatura biométrica. Então, no momento que o aposentado envia as fotos de documento pessoal, comprovante de endereço e a selfie, ele está munido de tudo que ele precisa para o dossiê da contratação, né? Então, ele recebe isso daí, o aposentado e pensionista clica nesses links e está aí formalizado o contrato. Na verdade, o golpista ele não realiza a portabilidade do empréstimo, ele realiza a contratação de um novo empréstimo. Tá? Que o aposentado e pensionista vai tomar conhecimento lá na frente, no mês seguinte ou 2, 3 meses depois, às vezes até um período mais longo, né? Que ele verifica que não houve redução na sua parcela, e sim ocorreu um aumento nas suas despesas. Então ele verifica que existe ali um novo empréstimo. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Tá? Agora, o que impressiona, doutor Renan, é que eles têm todos os dados. Sim. Né? Sim. Como exato. você citou, bom, ele tem o seu telefone. Tem o telefone. Ele tem o seu CPF. Sim. Ele tem o seu nome completo. Ele tem acesso, sei lá como, em todos os empréstimos, eventualmente, você já tenha feito. Exatamente, ele tem acesso a tudo. Para você entender que é um golpe, demora um certo tempo. Mas já caiu. Né? Porque também o que acontece?
Em algumas situações, ele promete que esse aposentado ele vai receber um crédito na conta, que ele vai receber que eles denominam troco, exato. Então, o aposentado, lógico, olha, eu vou diminuir a minha despesa e ainda vou receber um crédito, tem troco. né, e ainda vou receber um dinheiro, ótimo, eu me interesso. Né? Se o golpe parasse por aí, tudo bem. Né? O aposentado ele receberia um valor, obviamente ele está com um novo empréstimo, com uma nova parcela, mas ele tem aquele crédito na conta. Né? A pior parte desse golpe é a seguinte: muitas vezes, quando o dinheiro cai na conta do aposentado, esse golpista ele volta a entrar em contato. Ou o próprio aposentado verifica que não houve portabilidade, não houve redução, e sim eu tenho um novo empréstimo. Então ele entra em contato novamente com esse número, né, do golpista, ou o golpista também busca o contato com esse aposentado e diz o seguinte: olha, esse crédito que você recebeu, esse troco, você deve devolver para a financeira ou devolver para o banco para amortizar a sua dívida. E aí sim você vai ter a redução dessa sua parcela. Aí ele envia dados de conta para uma TED, ele envia uma chave Pix, um boleto, sempre beneficiando um terceiro, uma entidade aí financeira, que ela é criada justamente para esse tipo de golpe. Né? Passado alguns dias, passado alguns meses, essa empresa você não localiza mais. Então, no momento que o aposentado fizer essa transferência, aí sim está efetivado o golpe da portabilidade. A maldade sempre existiu, mas com essa riqueza assim, de frieza, de muitos detalhes. De desdém até. Ela sabe tua vida nunca, toda. Acho que nunca, né? Nós chegamos a um ponto agora que a humanidade vai ter que rever tudo. Não vai mais, né? Quer dizer, você tem hoje em dia gerações diferentes vivendo num regime tecnológico que é de domínio das pessoas mais... tende a ser de domínio mais facilitado das pessoas mais jovens, que usam isso para o bem. Mas quando você pensa daqueles que usam para o mal, eles buscam exatamente na faixa de idade mais desprovida desse tipo de conhecimento, porque elas são de um tempo que não deu para se especializar tanto, para causar um dano no outro. Qual é a espécie no planeta aqui que sacaneia tanto o semelhante como o homem? Não tem nenhuma espécie. Né? O homem chegou a uma situação que... Então dá dó, porque são pessoas que não têm, né, essa facilidade. Agora, não existe um bloqueio para consignados, essas coisas. Existe, eu me lembro de ter feito um até. Eu fiz um bloqueio lá, falei, não quero empréstimo. Pronto. Sim, existe. Fecha a porta, né? de uma vez, né? Existe o pensionista, o aposentado, ele acessa o meu INSS. Tá? E existe a opção do bloqueio para consignados, assim como o bloqueio para descontos de entidades também. O aposentado pensionista aí pede para um neto, alguém que entenda mais, pede para ele fazer o bloqueio lá no meu INSS, meu né, INSS, no Gov lá, exato, tal. O aplicativo ou o site meu INSS. Isso. Lá tem um lugar lá que você bloqueia, porque alguém que vai tentar alguma coisa não vai conseguir, porque o INSS é o banco, né? O pessoal antigamente chamava de INPS. O INSS é o banco da Previdência, vamos dizer. Sim. Então, se você bloquear ali, fechou a porta. Na verdade, Daércio, se você bloquear, fica mais difícil. Mas não é impossível. Assim mesmo, porque, infelizmente, golpista tem em todo lugar, tá em toda a área de trabalho, existe alguém mal intencionado. Sim, recentemente houve até uma prisão de uma quadrilha, se eu não me engano, no Ceará, que os estagiários do INSS que trabalhavam em uma determinada agência desbloquearam milhares de benefícios para consignados. Sim, mas num caso desse, se eu manifestei no site do INSS um bloqueio, e assim mesmo saiu, é muito mais fácil dizer, eu não fiz nada disso, o problema é de vocês. Sim, exatamente. A garantia de funcionalidade do site é do INSS, não é meu. É um meio a mais do aposentado se precaver, tomar cuidado. Mais um meio, para fechar mais uma porta. Mas, infelizmente... Agora, nesse caso da portabilidade, imaginando-se que existe o interesse do aposentado. Sim. Ele deve procurar uma instituição financeira que ele conhece, que está aqui em Matão, que você conhece a pessoa. Exato. Esse é um dos primeiros conselhos que nós damos. Menos telefone, menos e-mail. Evitar o telefone, evitar o WhatsApp. Se dirigir a uma agência da sua confiança. Porque a portabilidade, ela existe, como eu disse.
mas ela é realizada entre os bancos. O aposentado pensionista ele manifesta o interesse, ele assina documentos, uma autorização prévia, né, de acordo com as normas do Banco Central, e aí sim o banco realiza essa portabilidade. E não tem a participação do aposentado e do pensionista nessa questão de receber um dinheiro e ter que transferir esse dinheiro para uma entidade, né, ou para um banco ou para uma financeira. Isso, realizado diretamente com o banco, não existe, né, não tem a participação do aposentado. A única participação dele é manifestar o interesse, né, nessa portabilidade aí. E tem uma outra situação, Darcy. Antigamente, recebia-se o chamado olerite. Sim. Né? Hoje você só vai poder checar se está havendo desconto a mais ou não se você entrar no site Meu INSS. Sim. O que é a dificuldade que você falou, de lidar com a tecnologia. Sim, uma outra orientação também é essa, né? Manter sempre a consulta ao seu extrato, né? Mensalmente ao seu extrato do INSS e o extrato no banco, né? Onde o banco que o aposentado pensionista mantiver a sua conta também tem acesso a esse extrato, tanto da sua conta corrente, poupança, quanto do seu extrato de benefício. Ele retira o extrato, lá vai constar todos os descontos, os empréstimos ativos, né? Contratos de cartão, tudo ali pelo extrato. Então, é importante, é interessante ele sempre, né, vigiar isso daí, sempre vigiar a sua situação financeira. E em casos assim de tecnologia, na família ter sempre alguém que auxilie, né? Existem alguns casos de pessoas já bem de idade que conseguiram lidar bem até com o celular, com as coisas. Sim. Mas são alguns casos, a grande maioria precisa de ajuda aí da família. Tanto, né, Darcy? E você que é um aposentado, não domina bem isso aí, peça para alguém, olha, eu tenho dificuldade de lidar com isso aqui, me ajuda aqui, e tente se proteger, porque o mesmo sistema que beneficia também é acessado por gente que não presta e que está aí exatamente para aplicar o golpe. E eles têm um dia inteiro para isso, enquanto que o aposentado pensionista se divide entre outras funções na vida, ou então tenta fazer aquilo que tanto almejou, que é ter paciência, ter calma, ter sossego um pouco na vida, né? Aí, de repente, quando era o momento do sossego, ele se vê num mundo cheio de golpes para todo lado, dos quais ele não sabe se defender. É um negócio cruel, né? Isso aqui é verdade, é cruel. Sim, infelizmente, o aposentado e pensionista, né, o idoso de modo geral, é o público-alvo. Exatamente, é o mais vulnerável. É o mais vulnerável. E também o que acontece? Muitos idosos aí requerem um pouco de atenção que eles não encontram na família. E o golpista, o estelionatário, uma das artimanhas dele é essa, a simpatia, né, a aproximação. Ele dá aquilo que a pessoa está carente Exato, por ter, né? É assim mesmo. Como às vezes muitas igrejas dão aquilo que o fiel está carente. E em troca ele sabe como encantar e por aí vai. Mas enfim, a vida está aí, cheia de boas oportunidades, de tecnologia que afinal resolve muito das coisas da nossa vida, mas também criando vários complicadores. Já que estamos num tempo aqui, talvez daqui 30, 40, 50 anos, todos tenham perfeito domínio de tudo, talvez vai ser mais fácil. Mas nós estamos vivendo aqui com camadas etárias que realmente não são iguais. E é preciso que, inclusive, as instituições levem em conta isso também, né? Ao criar as tecnologias, nunca deixar de lado essa possibilidade de que as pessoas, nem todos saberão lidar com isso. Vai ter que ter um pouco de paciência aí com o próprio público, né? Muito obrigado, doutor, pela presença, pelos conselhos. Pois não. Se me permite. Nós estávamos acompanhando a votação da revisão da vida toda. Certo. E formou-se maioria absoluta pelo não. Mas o processo segue e até o ministro pode mudar seu voto. Isso está definido ou teremos que esperar mais? Ainda temos que esperar mais. Hein? O último voto foi agora do ministro Alexandre de Moraes. Ele votou, como já anteriormente havia feito, favorável à revisão. Porém, ainda depende de julgamento de outros ministros ainda. Então, desculpe, viu, doutor, o que eu vou dizer aqui, mas imagina. É uma insegurança jurídica terrível, né, gente? Como é que pode uma mesma coisa ser entendida de modos tão difíceis? Será que a lei é tão, às vezes, tão permissiva assim, ou tão mal elaborada, ou seja lá o que for, que permite tantas interpretações diferentes, né? Revisões de votos para depois votar diferente, depois, muitos anos depois. Isso causa uma insegurança jurídica muito grande, né? Na hora de
Na hora de na aplicação da lei. Já estamos falando de STF, hein? Já não Sim, em cima, né? mas às vezes, quando você vai ver lá, você tem uma legislação que também não foi tão bem pensada, não permitiu escapar delas ali, que poderiam ter sido cercadas pelo legislador. A coisa vem de todos os lados. Agora, que realmente cria uma instabilidade jurídica gigantesca, é um regime de instabilidade que a gente está sentindo há anos já. Exato. Acho que vocês, como advogados, muito mais, evidentemente, mas Muito o mais. cidadão ele fica com o pé atrás. O que é certo e o que é errado? Às vezes fica lá, eu não sei, porque um dia eles disseram que era assim, agora o outro é assado. Aí, não, está decidido aqui que a Odebrecht vai ter que devolver 20 bilhões do dinheiro que se apoderou com aquelas coisas lá como é que chama lá, do Lava Jato. Aí um ministro sozinho, não, perdoou a dívida. E os outros se calaram. Gente, eu estou dando entre tantos exemplos. E a sociedade, e a culpa não é dela, porque o STF resolveu se glamourizar de uns tempos para cá, e aquilo que era uma atribuição mais discreta e mais efetiva, se tornou um negócio de glamour. Entendeu? Quer dizer, virou uma coisa... Tá, até aí, não sei se te viu ou não, mas hoje em dia nós conhecemos os ministros do STF como nunca. Isso poderia ser bom, mas, por outro lado, cria exageros de ego, entendeu? Um monte de coisa aí que a gente vai vendo e que poderiam ser evitados. Ministro do STF viajando em avião oficial de governo, não mistura as coisas, churrasquinho lá e tal. Vamos ser mais discretos, vamos manter a independência dos prestigiar poderes. mais. Porque se o cara quer ser assim, tudo bem, mas acontece que ele leva consigo a instituição, e a instituição paga esse preço dessa glamourização judiciária dessa instância, que é a maior delas. Pô, né? Então é isso que eles têm que pensar antes de agir, de aparecer tanto e um monte de outras coisas, pensar na instituição, porque ela paga o preço do egocentrismo aí muitas vezes, né? Ou quase sempre. Desculpe que o assunto nem é esse, mas agradeço. Doutor Renan, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço a oportunidade. Espero ter esclarecido sobre esse golpe aí de uma maneira resumida e mais clara aí possível. Teodoro manda um abraço para você e para o seu pai. Muito obrigado. Será dado. Agradeço ao Theo pela lembrança. 9 em ponto, agora conversamos com Renan Fernandes Pedroso, advogado previdenciário, aposentados, netos, os filhos. Dá uma força aí para os aposentados e pensionistas aí, fica atento para não acontecer com ele esse dissabor tão grande.